Então, bem-vindas e bem-vindos ao nosso 10º episódio do Humanas Podcast, o 10º e último episódio do ano de 2023. É muita alegria estarmos aqui, eu sou a Joyce. Eu sou a Vitória. Eu sou a Carla. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que, infelizmente, a gente ainda precisa falar sobre, embora gostaríamos de não precisar mais conversar, que é a violência contra a mulher. Para isso, nós contamos aqui, com uma convidada muito especial, que é a minha amiga Carla, parceira de muitas atividades e muitos projetos, Carla? É uma alegria imensa te ter aqui. E eu vou pedir para te começar te apresentando para o nosso público. Quem é a Carla? Quem é a Carla? Vamos lá. Eu sou defensora pública aqui em Ijuí. Vim para Ijuí em 2016 na defensoria, mas ingressei na defensoria em 2012. Sou natural de Ijuí, minha família é daqui. E tenho 40 anos. Tenho um filho de 1 ano e 7 meses. Sou casada com o Marconi. E amo, assim, não me vejo hoje mais em outra carreira, outra função, muito embora seja um trabalho bem árduo, assim, no sentido de que nós nos deparamos com mazelas, com dificuldades, mas é um trabalho que dá muita, embora seja cansativo, nos dá aquela esperança, aquela pontinha de... sou útil para alguém no mundo, Então, e é isso que me move, assim, é essa minha função. Muito bem, muito obrigada. Então, para a gente começar a conversar sobre esse tema, eu penso que a gente precisa olhar um pouco para trás e perceber que nós viemos falando sobre violência contra a mulher no Brasil de uma forma muito mais ampla, de uma forma mais profunda, a partir do ano de 2006, com a edição da Lei Maria da Penha. E mesmo assim, esse é um assunto que ainda me parece que não tem a dimensão e a relevância que ele precisa ter. E aí, Carla, eu te convido para a gente introduzir, começar a nossa conversa, a responder aquela que é uma pergunta clássica, eu diria, porque quem trabalha com esse tema, a mesma comunidade, quando ouve falar desse assunto, se pergunta, mas por que nós ainda, 2023, temos que conviver com índices tão altos e, infelizmente, cada vez mais altos, vide os dados que hoje saíram ainda, do início desse ano, do Fórum de Segurança Pública. Por que em pleno 2023 a gente tem que conviver com índices tão altos de violência contra a mulher? É uma pergunta complexa, que não tem resposta simples, assim como toda pergunta complexa, não existe resposta simples, mas eu acho que dá para traçar algumas observações, Então dá para fracionar essa resposta. Os próprios dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicaram esse crescimento. A pesquisa é feita em janeiro de 2023, uma pesquisa que é feita a cada 2 anos, e realmente indicou um crescimento nesse número. Nos últimos 12 anos, 28,2%, eu anotei aqui, 28,9%, peço desculpas por usar minha colinha aqui, 28,9% das mulheres relataram ter sofrido violência doméstica nos últimos 12 meses, contra 24,4% em 2021. Então, 2021 também, uma pesquisa feita em janeiro, Então, pegou dados ali de 2020, e a nossa pesquisa de agora, desse ano, pegou dados de 2022. E eles identificaram, a pesquisa do Fórum com o Datafolha, identificaram três razões, para esse aumento que nesses últimos anos. Um deles foi a pandemia, o isolamento social, o isolamento, enfim, o fique em casa, claro, não poderia ser diferente, mas uma diminuição ou uma impossibilidade da segurança de chegar até as mulheres, desse cuidado chegar até as mulheres, e o próprio sistema todo deu uma parada,
Então a rede colapsou, não pôde funcionar. E também outros 2 fatores, que foi a diminuição de verba orçamentária relacionada a isso. E por que é importante, né? Desde ações relacionadas à conscientização, à prevenção, né? Como o cuidado também da mulher assim que se instaura um delito, né? Uma violência, né? Então, esse auxílio para as mulheres, porque normalmente, ou a grande maioria, se dá em casos de população de baixa renda, então em que há não só aquela dependência emocional, mas também uma dependência econômica, né? Então precisa ter esse suporte econômico para as mulheres, e também de trabalho, enfim, para que possam, de saúde, assistência social, para que possam sair ou romper, além do suporte psicológico, né? E também essa onda, né, a volta do pensamento ultraconservador, né? Então, esse pensamento acaba voltando com a ideia do homem e da mulher, do gênero bem distinto, e de que o homem é superior à mulher, né? E isso a gente vê nas audiências mesmo. Foi muito significativo. 2022 eu entrei em licença maternidade, mas em 2021, quando começou a voltar as audiências, eu já tinha percebido que tinha havido um aumento, sim, do número de violência doméstica, e agora é mais crescente ainda, é muito perceptível, inclusive a violência física, a violência, as vias de fato. Então, se teve mais essa violência, né? Uma tolerância menor, né? E então isso é bem perceptível mesmo. Pode ter sido, sim, também um aumento, né, de denúncias, né? As mulheres também estão tendo mais informação, estão buscando mais informação, estão tendo um apoio também da rede, mas são essas questões que chamam a atenção e que a gente precisa, enquanto agentes, né, que trabalhamos nesses pontos, assim, a gente precisa olhar para isso e precisa melhorar para isso, a gente precisa progredir, nunca regredir, né? Então a gente precisa identificar o que está acontecendo e tentar sempre dar esse suporte, né? Evitar uma regressão. Eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade, sobre a atuação da Defensoria Pública junto com as outras, né, as outras esferas e os outros órgãos de uma rede de apoio, né? E como que tu percebe, inclusive, essa rede de apoio das mulheres? Porque normalmente a gente vê que a rede de apoio é com outras mulheres, né? Na família, é uma mãe, é uma tia. E essa rede de apoio, ela é o suporte suficiente para que essa mulher, né, saia dessa situação ou não? Como que tu enxerga essa não só essa situação, mas esse acolhimento, né, dessa mulher num quesito emocional também, né, não só na esfera pública? É fundamental, né? E a gente vê, e aí a importância, né, de cada vez mais se fazer educação nesse sentido, inclusive nos órgãos públicos, os órgãos que atendem as mulheres. A delegacia de polícia precisa ter um atendimento humanizado, um atendimento que tenha esse olhar para a vítima. A defensoria precisa prestar esse atendimento. O sistema de justiça, o Ministério Público, enfim. Aqui em Ijuí, eu consigo falar pontualmente daqui, o atendimento é muito bom. Né? Claro que podem existir pontualmente algumas falhas, mas a rede dá esse suporte. Eventualmente, se tem alguma reclamação pontual, ou a rede toda trabalha para isso. Mas é todo um trabalho de conscientização, são feitas reuniões, né, nesse sentido. Então, não se pode revitimizar a vítima. Então, por que é importante, né? A mulher vai fazer... Já é difícil para a mulher romper esse ciclo. A mulher vai fazer uma denúncia, ela precisa sopesar se ela quer passar por esse constrangimento, porque é um constrangimento, né? Ninguém gosta de se ver na condição de vítima de violência doméstica, então ela precisa criar essa coragem, né, de ir lá e fazer uma denúncia, e ela não pode ser revitimizada lá quando ela vai fazer essa denúncia. Então, já aconteceu casos, e eu não falo de Ijuí, isso a história como um todo, né, fala, e especialmente antes da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha vem para tirar um pouco essa revitimização, porque se a mulher buscava ajuda, buscava denunciar,
E aí se tentava fazer um trabalho para a mulher retirar, porque a casa precisa ser mantida, porque a família precisa ser conservada. Não, aguenta, ele é um sujeito bom, ele é trabalhador, né? Então, e é isso, assim, no Sala, inclusive, que é o projeto que a gente faz, que eu faço parte. É um projeto que existe desde, até a Joyce vai ajudar. Eu sei que quando eu cheguei em 2016 já existia, e é um projeto bem significativo, assim, que se trabalha com essa educação, com essa conscientização, né? Então a gente tenta não enxergar, inclusive, não trabalhar o homem como agressor. O meu atendimento é voltado aos homens, a minha atribuição é voltada aos homens, mas a situação, a gente tenta até mostrar ali que a situação de violência, a pessoa pode ser maravilhosa, pode ser boa trabalhadora, mas a violência doméstica, a violência de gênero, ela é arraigada, ela é cultural, e muitas pessoas não se enxergam naquela situação de violência, né? Os homens não se veem como agressores, né? Não se veem naquela situação. Então, acho que parte disso, né? Parte dessa organização da rede toda, essa atualização da nossa parte, né? De enxergar a mulher como uma pessoa que precisa de uma atenção especial, e o homem não tratar ele como um agressor, mas como uma pessoa que por falta de cultura, por falta de atualização, né, não precisa se adequar hoje ao respeito, ao tratar a mulher de forma igualitária, né, e isso vem, não é só cultural, na verdade, né, é da nossa lei. Porque até 2002, o Código Civil via a mulher como dependente do homem, né? O homem era responsável legal pela família, né? Ele tinha o pátrio poder. Então, são quebras que a gente precisa fazer, né? Isso, quando a gente fala nesse ponto, assim, olhar para o fenômeno, né? A gente pode olhar especialmente a partir de dois grandes lugares, né? Um é a dimensão institucional, ou seja, o que as instituições precisam fazer, porque aí há dever, né? E aí as instituições, seja do Poder Judiciário, no aspecto da persecução penal, né? Para nossos ouvintes aqui, a gente é do direito. Mas, enfim, estou falando de Poder Judiciário, né? Estou falando de Ministério Público, estou falando de Defensoria, estou falando da OAB institucionalmente, mas os seus agentes, advogados, polícia, né? Brigada Militar, enfim. Todo esse órgão aí que vai tratar, né? Da responsabilização mesmo, judicial, penal, porque, afinal de contas, a gente está falando de um crime. Então, mas também é institucional no sentido do acolhimento à vítima, que é aquilo que a Vitória falava, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela diz que a gente tem que, então, punir o autor, responsabilizar, fazer todo esse movimento, mas a gente também precisa atender e acolher essa vítima, e na grande maioria das vezes, essa vítima que não estará sozinha, porque estará ela e seus filhos. Né? Então, a gente, muitas vezes, essa vítima precisa de um acolhimento, precisa de um auxílio, precisa de, muitas vezes, auxílio jurídico, auxílio psicológico, né, assistencial, enfim, de várias ordens, para que ela consiga sair daquela situação e se reorganizar, né, reorganizar a sua vida, poder seguir a sua vida sem a situação de violência. Então, bom, a gente tem uma abordagem institucional e é preciso que a gente demande dos poderes públicos, né, de todas as ordens, um atendimento de qualidade, né, que se coloquem, que atuem de uma forma qualificada nesse assunto. Porque passou o tempo em que a gente podia tolerar que esse assunto fosse de menor importância, de menor relevância, né? Que não tivesse investimento financeiro. Bom, não tem um órgão especializado, não tem uma coordenadoria da mulher, não tem, do ponto de vista do poder público, não tem uma casa de passagem, não tem, né, né, a gente, aqui em Juiz, nós temos a Patrulha Maria da Penha, mas são bem muito privilegiados, tem gente para isso. Esses são discursos muito comuns que a gente cansou de ouvir ao longo do tempo, né, das instituições. E é preciso que a gente reconheça e cobre das instituições essa atuação. Mas tem um outro lado que é o lado cultural também que você falou, né, Carla, que eu acho que é fundamental também a gente abordar, e me parece que no atual momento histórico vem muito forte, né, uma onda de um discurso ultraconservador, para a gente falar assim, que me parece que vai tentando retomar,
né? Aquela construção de masculinidade e feminilidade, dos papéis de gênero, né? Essa ideia de subordinação, de hierarquia, de que alguém manda e outro obedece, de que é preciso se manter numa relação porque é dever da mulher, então sustentar uma relação, um casamento, enfim. Né? Aquele discurso que a gente vem tentando superar e desconstruir com os nossos estudos e com a nossa atuação. E isso eu confesso que tem me preocupado muito, porque a gente percebe o acirramento desse discurso, né? Tanto do ponto de vista dos homens, eu também, né, atuo em projetos com autores de violência, e também do ponto de vista das mulheres, especialmente do ponto de vista das mulheres no julgamento com outras mulheres. Então há um processo cultural muito forte, né, de julgamento com relação às outras mulheres. A gente está assistindo casos, né, famosos, enfim, que estão acontecendo com pessoas públicas, pessoas da mídia. E é muito significativa a quantidade que sempre o julgamento vai se voltar para outra mulher. Bom, por que não denunciou antes? Por que agora? Por que isso? Por que aquilo? Né? O que fez? Então, há toda uma sorte de discursos muito perversos com essa mulher, né? Jogando sobre ela a responsabilidade praticamente de todo de tudo aquilo que acontece. E também discursos feitos por outras mulheres, por óbvio. Né? E ao mesmo tempo em que eu responsabilizo a vítima, eu desresponsabilizo o agressor. Tira o foco dele. Tiro o foco dele. Né? E torno aquele sujeito, eu permito que ele não se responsabilize, que ele não perceba o dano que ele está causando. Muitas vezes essas violências são na frente dos filhos. Né? Então, eu permito que tenha sujeitos, nós conversamos e atuamos nessa fez área. ele perder a cabeça. Claro, eles nos dizem muitas vezes isso. Olha, eu tô aqui porque ela me botou aqui. Eu tô aqui porque não sei o quê, porque ela fez eu perder a cabeça, porque ela isso, doutora, assim, ó, vou contar uma coisa pra senhora. A minha mulher, ela toma remédio. Ela toma remédio, então assim, ela não é bem certa, né? A gente ouve isso comumente, né? E aí a gente precisa fazer ele entender que muitas vezes ela toma remédio. Sim. Justamente porque está num contexto de violência. E a própria situação de violência é utilizada contra ela. Então, há esses discursos, assim, eu acho que a gente precisa, nós estamos falando aqui, né, pro público, quem nos ouve de casa, a gente precisa rever esses discursos, a nossa tolerância com esse tipo de discurso. Né? Porque os nossos comentários, as nossas piadas, as nossas risadas, enfim, tem consequência grave. Eu fico me questionando se isso não vem dessa... quem são os maiores formadores de opinião, né? E até por mim, assim, pensando no meu desenvolvimento, muitas vezes eu precisava de um aval masculino, né? Começa pelo pai, mas é uma relação, o pai e a mãe, enfim... Mas aí vai se constituindo, né, o pai que dá a última palavra. Então, quem que eu preciso agradar emitindo uma opinião? O meu pai, né? Então, a partir daí, as mulheres também, elas precisam dar a opinião do marido, precisam... Então, várias dessas pessoas que hoje estão criticando essa pessoa que foi vítima de violência doméstica, elas tiveram introjetados, né, pensamento a partir do olhar masculino, né, a partir das justificativas masculinas, né. Então, ela fez ele perder a cabeça, ela deixou ele descontrolado, ela não devia ter falado aquele assunto com o filho, ele disse para ela parar de falar e ela não quis, né, enfim, revidou e aí... Então, são essas questões que... E talvez quantas vezes foi normal. Mas essa questão, eu acho interessante que trazer, assim, um aspecto do quanto não importa, né, o desenvolvimento econômico ou até intelectual da pessoa, mas... isso revela também por que não denunciou antes. Revela também um dos aspectos da violência doméstica, que é a dependência, a violência psicológica e a dependência emocional da mulher em relação ao homem. Então, esse também é uma coisa que deve ser olhado para isso, assim. Por isso que a rede, né, por isso que precisa ter um suporte psicológico bem grande nesse sentido para a mulher. A mulher que vai para a medicação, ela é para segurar, e muitas vezes teve um pensamento suicida, porque ela tem uma autoestima muito baixa, porque dentro desses discursos tu nunca vai achar um homem igual a mim, né? Quem vai te querer
E aí vem a violência psicológica, a violência moral, né? E teve uma situação que um rapaz falou assim, não, eu só fui eu dei uma saída ali, ela ficou brava comigo. Fui tomar uma cerveja com os meus amigos e cheguei em casa, ela tava brava comigo, e daí veio pra cima de mim, brigou e a gente acabou discutindo. Eles acharam assim, né, nossa, que descontrolada essa mulher, né? E aí, no sala, a gente tenta assim, tá, mas e se fosse o contrário? E se ela fosse tomar uma cerveja com as amigas dela, tu aceitaria? Ah, não, né, não sei o quê. Só que aí... E aí é interessante esse olhar, né? Na ocorrência, a situação de fato foi bem, bem mais complexa. Ele saiu às 6 da tarde e ele voltou às 7 da manhã de sábado. Só deu uma saidinha. Só uma cervejinha com os amigos. E aí, é claro, imagina, né? E a mulher com o filho pequeno, né? Então tem todas essas questões. Isso chama atenção, agora narrando, né, um pouco desse fato. Assim, a gente que trabalha em projetos, enfim, né, trabalhando com esse tema, me chama muito a atenção, né, Carla, assim, o quanto as histórias, né, são pessoas que vivem histórias completamente diferentes, mas vivendo a mesma história, né, a percepção, né, são de mundos, ou seja, as pessoas vivem juntas muitas vezes, mas vivem histórias completamente diferentes, porque não tem mais diálogo, porque não tem mais capacidade de conversar, porque não tem uma relação saudável, porque tem uma relação de hierarquia. O problema é quando a gente usa, né, discursos para legitimar alguém manda e outro obedece, eu acabo com a possibilidade de diálogo, de conversa, de preocupação mútua e recíproca. E quando eu rompo essa possibilidade, bom, eu rompi com aquilo que poderia minimamente sustentar uma família saudável, que é o afeto. Né? E aí eu já vou para um outro lugar, que é a da obrigação, da dependência e muito provavelmente da violência. Então, a importância da gente pensar relações que sejam relações horizontais de igualdade. Sem essa condição de igualdade não há diálogo. E sem diálogo não há o que sustente uma relação. Não há força que sustente, né? E eu já fui voluntária no Sala das mulheres. E como é interessante de ver quando elas chegam ali, algumas pela primeira vez, primeiro num lugar desconfortável, sabe? Porque todo mundo ali tá sabendo que ela sofreu algum tipo de violência, seja psicológica, seja física. Mas aí depois que ela vai entendendo aquele acolhimento, ela consegue se abrir, ela consegue trazer para consciência que de fato aquilo é uma violência, né, o que ela sofreu. Porque muitas vezes ela mesma duvida daquilo. Será que eu sofri uma violência mesmo? Mas ele é pai dos meus filhos. Ah, mas ele é como tu falava, né? Ele é um homem bom, ele é trabalhador. Ah, ele tá numa outra sala entendendo que aquilo que ele fez comigo também é uma violência. Ah, então, né? Isso eu acho que é o mais importante, trazer a consciência para aquela situação e aí sim desconstruir esses papéis de gênero, essa situação de hierarquia, para haver um diálogo. Acho que o Sala da Espera é um projeto muito legal, assim, que, claro, aqui a gente tem em Juí, né, deveria ter em todos os lugares, mas a gente sabe que não acontece, mas é algo muito interessante de tu analisar, que elas chegam, assim, num lugar sem empoderamento. E aí, aos pouquinhos, vai conversando, elas se sentem acolhidas, elas conseguem, né? E eu acho que esse empoderamento, claro, sai dali, às vezes, né, volta pro relacionamento, né? Aquela coisa de dependência financeira e emocional, mas que já é uma coisinha, já é, sabe, um pontinho de consciência que trouxe ali para aquele relacionamento para conseguir essa mudança. Acho que é esse o caminho. E tem, assim, tem vários casos, felizmente, e a gente vê, assim, porque tem a audiência de acolhimento, então, deu um tempo, até um período da pandemia, teve algumas audiências que não aconteceram, e hoje, esse ano, por exemplo, a gente teve alguns fatos, né, algumas audiências de fatos relacionados a 2017, 2018, e até semana passada teve algumas situações que a mulher falou, foi ouvida, né, durante o processo, e referiu que está tudo bem, que o relacionamento melhorou depois daquele fato, e hoje eles vivem bem, então a violência cessou. E eu acho que isso também é uma coisa muito significativo, tanto essa questão da educação, e algumas vezes o boletim de ocorrência, o registro,
ele serve para romper, né, um ciclo e começar a partir dali, de repente, uma reformulação nessa família. Mas não basta fazer o boletim de ocorrência e esperar, né? Se a gente não faz nada, né? Se a família ali não muda, se o homem e a mulher não mudam alguma coisa, não é a mulher mudar no sentido de ser submissa, mas ela entender a situação de vítima e a partir daí se posicionar, né? E o homem entender que aquele ato que ele fez foi sim um ato agressivo, e a partir daí o casal pensar, bom, a gente quer viver junto ou não, até aqui a mulher poder saber dizer e delimitar, até aqui eu vou, depois daqui, aqui não. Então, teve situações que o homem bebia, e tem muita situação envolvendo álcool e drogas, assim, acho que 90% das ocorrências tem envolvimento de álcool e drogas, que a mulher fala, eu quero que ele trate, eu quero que ele se trate, e ele fala, não vou me tratar. Bom, então aqui ela diz que não vai aceitar mais, né? Então é por tua conta e risco essa decisão, né, de se tu quer continuar, ela já deixou bem, se tu quer continuar bebendo, ela deixou bem claro que não quer continuar a relação. Claro que a gente tenta falar de uma forma, né, porque e nem todas as mulheres, né, querem que termine a relação, e porque as relações não são de todo ruim. Tem isso. Ele é um bom pai. Exatamente. Ele é um bom marido quando ele não bebe. Né? Quando ele não tá em situação de ciúmes. Então, tem muitas coisas também que as mulheres pesam, né? Quando vai fazer a denúncia. Então, não é simplesmente assim, gosta de apanhar, então volta a relação. Não é. É muito complexo. Por isso que a rede como um todo, a gente precisa olhar para a relação como um todo. Né? Porque, e tem a questão dos filhos, né? Tem a questão, olha tudo que a gente construiu, né? Então tem bom, mas foi um tapa, né? Muitas vezes, foi um tapa, de repente vai parar. Então, acontece sim de parar, mas o casal precisa fazer alguma coisa diferente ali. Precisa se reorganizar. Isso é uma questão extremamente importante, assim, né? Porque o ciclo da violência a gente vai vendo, né? O ciclo da violência, ele é uma roda, né? Aqui falando, né, para os nossos ouvintes. Ele é um círculo. E ele vai indo. E como todo círculo, ele não tem fim. Então, ele vai começar com a violência psicológica na grande maioria das vezes. Ele não começa com a violência física. A violência física já é, né, um seu ápice mais grave. Então, tem toda uma desconstituição, né, da capacidade cognitiva, né, da autoestima dessa mulher. É todo um processo que vai afastando ela das pessoas que são sua rede de apoio, da família, das amigas, enfim, todo esse movimento até, né, redundar em situações mais graves. E o que a gente precisa ter, pelo menos, né, para mim muito claro, é que para aquela situação romper, é preciso ter um momento de interdição. O que significa? Precisa ter alguma ação, né? Não vai romper sozinho. Isso, né? Quem vive essa situação, quem conhece uma amiga, uma colega, uma mãe, né? Alguém que vive essa situação, é preciso ter muito claro. Não vai melhorar só porque ele prometeu que não vai fazer. Muitas vezes ele prometeu até porque ele quer não fazer. Naquele momento ele foi sincero. Não é necessariamente que mas vai fazer. Porque não basta, se você está naquela situação que não é saudável, você precisa de uma interdição. E isso é extremamente importante. Essa interdição não necessariamente precisa significar na separação do casal. Separar ou não é outra coisa, é posterior. Tem casos que são muito graves, que precisam de uma separação imediata, sim. Mas tem outros casos que não, aí é caso a caso. Agora, precisa ter uma interdição. E o que pode ser uma interdição? Pode ser buscar um tratamento psicológico, pode ser o boletim de ocorrência, pode ser uma atuação, né, da rede, pode ser um grupo restaurativo, um círculo de gênero, né? Nós temos aqui grupos reflexivos com homens autores de violência, pode ser muitas coisas. Mas é necessário que tenha essa interdição. E é necessário que tenha, né? Ocorreu uma situação de violência, denuncia, violência é crime. Mas eu não quero que ele seja preso. Bom, não necessariamente precisa haver uma prisão. Mas à medida em que você procura uma instituição pública, por exemplo, vamos falar da nossa rede aqui. E de fato nós temos uma rede muito atuante aqui em Ijuí. Bom, no momento em que você busca esse auxílio, a rede pode te oferecer vários serviços.
o tratamento contra a drogadição, o tratamento contra o alcoolismo, né? Um acompanhamento e assistência social, um acompanhamento psicossocial, acompanhamento jurídico. São várias possibilidades. E muito provavelmente uma dessas possibilidades vai chegar e pode sim auxiliar nesse movimento. O que não pode, me parece, é não fazer nada e ficar naquela crença de que vai melhorar. Vai melhorar. Porque a nossa experiência nos mostra que não melhora. Não. Se não tiver, é aquele ditado, né? A gente não vai conseguir ter coisas diferentes fazendo a mesma coisa. Então, Perfeito. se eu quero um resultado, se eu quero que pare isso, ele não vai... É isso, ele prometeu que vai melhorar. Mas se não for feito alguma coisa... E até porque é isso, se ele prometeu uma vez e ele descumpriu isso... e aí vai e pede desculpas de novo. Tem um ciclo da violência, a violência, o estouro da violência, a lua de mel. Então, às vezes, aí tem que ver se o casal não gosta de estar nessa situação, assim, né? A gente sempre fala que a música entre tapas e beijos, né? Ódio e desejo, não sei o que. Isso é só bonito na música. Na vida real não é assim, não é legal assim. A gente não pode educar os filhos presenciando, e se a gente foi, né, se o homem e a mulher ali foram educados nessa condição, nesse ciclo familiar, isso precisa ser rompido. Mas o que eu vejo hoje a mulher sofre violência doméstica, por exemplo, e não quer denunciar ele primeiro. Procura a coordenadoria da mulher. Perfeito. E procura um atendimento psicológico. Por quê? Porque é a partir do fortalecimento dela, da compreensão dela, ela vai começar a se fortalecer, vai se enxergar como uma mulher forte, uma mulher que não precisa de homem que a maltrate para ela ser feliz. E daí vem essa ideia, né, que a mulher que é solteira, ou a mulher que é separada, não serve pra né? A gente já tem que superar esse entendimento. É muito melhor viver em paz do que viver com alguém que te faz mal, né? Então, eu acho que é isso, assim, o fundamental, porque às vezes as pessoas vêm, mas a minha amiga tá sofrendo violência doméstica, ou vem para atendimento, né, e ela não quer fazer nada, mas e tá sofrendo. Eu acho que a rede precisa oferecer esse apoio, essa ajuda. A gente não pode tomar decisões por essa mulher, né? Porque daí também o sistema vai estar revitimizando. Claro, se presenciar uma situação de violência, a gente precisa interferir. Mas para que ela se fortaleça, primeiro, ela não sabe o que fazer, procura acompanhamento psicológico. Talvez só a partir só com esse ato, ele já vai verificar o sinal, ele já vai, peraí. Ela tá se movimentando. E essa mulher entender que ela não tá sozinha. Independente de pra onde que ela vai correr, ela saber que ela tem pra onde correr, né? Que ela tem uma coordenadoria da mulher, que ela tem uma amiga que vai indicar alguém, um auxílio psicológico. Enfim, essa mulher entender que ela não tá sozinha, porque muitas vezes ela tá ali naquela situação justamente pensando, vai mudar, vai melhorar, e não melhora, não muda, porque ela não consegue, né, estourar essa bolha, não consegue sair desse... Ela precisa tentar fazer. Mas para isso ela precisa não estar sozinha. Exatamente. Porque muitas vezes a gente diz no discurso ou bota na hashtag você não está sozinha, mas de fato, a política pública, se eu olhar para o meu município, onde as mulheres vão ser acolhidas? Elas de fato vão ser acolhidas? Ou ela vai procurar uma instituição e vai sofrer uma série de julgamentos, piadinhas? Não. Então, assim, de fato, a gente proporcionar que ela não esteja sozinha. Do ponto de vista das instituições, mas aí, de novo, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da cultura. Não só no discurso. Não só no discurso. E do não julgamento com relação a essas mulheres. Né? Porque nós mulheres, a partir dessa perspectiva de gênero, a gente está sendo julgado o tempo todo. Inclusive, né? Então, imagina-se, por que denunciou? Né? Mas, ao mesmo tempo, por que não denunciou? Então, no momento em que eu decido fazer a denúncia, por que, né, só agora? Por que não denunciou antes? Por que voltou? É o tempo todo o julgamento. É o tempo todo o apontar do dedo, é o tempo todo o questionamento. E é pouco apoio, de fato.
Então a gente precisa também rever do ponto de vista da cultura as nossas ações, entender que a gente precisa sim interferir, né? Em briga de marido e mulher a gente mete a colher, né? A gente chama a polícia se a situação for grave, sim. Né? A gente vai aconselhar ela a buscar um tratamento psicológico, a gente vai fazer, mas depois eles vão se reconciliar e vão ficar de mal comigo. Não tem problema. Né? Eu sempre brinco, tem problema, porque tu vai deitar a tua cabeça no travesseiro e vai ficar bem tranquila que você fez a coisa certa. Porque aquela interdição, aquela denúncia pode gerar, né, uma situação que vai fazer com que aquela situação, aquele relacionamento se organize de uma forma diferente. Né? Ou ela retornou, né? Porque a gente percebe também que são passos. São passos, e passos muitas vezes lentos. Né? E isso é algo que eu repito muitas vezes. O tempo de sair de uma situação de violência é o tempo de cada mulher. Exatamente. Não é o tempo de quem está fora julgando. Então, muitas vezes a gente acaba, se não tem essa consciência, auxiliando mais que essa mulher fique numa situação de vulnerabilidade. A gente, né, que uma linguagem bem comum, a gente diz, vai lá, denuncia, o que tu quer nessa relação? Tá? Ela vai, denuncia, mas volta. E a gente, tu tem que separar, tu tem que fazer isso, vai lá, né? Tá sempre impondo. Impondo. Tá tirando o poder de decisão dela. Claro, e aí ela acaba voltando. Num determinado momento, a gente disse tudo que ela tinha que fazer, ela não fez, a gente sai, também quer saber? Lavei as mãos. Lavei minha mão, não vou mais me meter. Não é aquela coisa, tipo assim, saí, tô fora. O que eu contribuí com o que nesse processo? Com muito pouco. Porque eu também quis dar ordens para uma pessoa que está num processo que precisa se fortalecer. Né? Então, eu entender que eu tenho que estar ali, faço a denúncia, mas entendo aquele movimento dela, procuro dar alternativas para que ela se mova. Não é não fazer nada. É fazer, é interferir, mas sempre dando alternativas para que ela também se mova desse movimento e sempre dizendo, né? Eu acho que talvez isso seja mais importante. Sempre dizendo, quando for a tua hora, quando tu estiver pronta, quando tu quiser, eu vou estar aqui. A gente vai estar aqui. A gente vai estar aqui. A rede vai estar aqui. A rede vai estar aqui. Tem uma rede te esperando, tem uma família te esperando, tem amigas te esperando, né? Tem pessoas aqui que vão te apoiar, você não vai estar sozinha. Porque esse sentimento de solidão, de abandono, de julgamento me parece muito cruel, né? E mais ainda com algumas formas de violência. Se a gente falar, por exemplo, de violência sexual, né? Se a gente falar de algumas dessas formas de violência tão cruéis que a gente tem visto, né? Sim, até porque a sociedade como um todo está passando por essa educação, né? De identificação de... Não se falava em violência sexual até 2000 e pouquinho, porque era direito do homem. Era obrigação do casamento, obrigação da mulher fazer sexo com o homem. Então não importava a vontade dela ou não, então não se falava disso, né? Os homens... Então a importância, né, de se olhar para essa educação, mas só para isso que você falou, nesse ponto, assim, mais uma vez falando do caso de Ijuí, né, a doutora Maria Luísa, a juíza, ela sempre e dá para sentir, ver o olhar de alívio das mulheres que optam por continuar o relacionamento, mas elas vão para a rede, né? E isso a doutora Maria Luísa sempre fala, olha, eu quero que você frequente a rede, eu respeito a tua decisão, e não importa quantas vezes tu precisar de nós vamos estar aqui. O que é importante para nós é que a violência termine e vocês fiquem bem. A ponderação, assim, é com os filhos, né? Quando tem filhos, precisa se cuidar e precisa ter esse olhar para não se colocar os filhos em risco. E isso é uma coisa que a gente observa também nos processos, né? Nos casos. Quando se chega a uma situação de risco para os filhos, também é um momento que a mulher diz, agora deu, agora chega. Né? Então, muitas vezes, e às vezes o homem acaba usando isso também, né, para condicionar. Mas voltando à questão da violência sexual, e aí vem a questão cultural, né? A mulher separar... até pouco tempo atrás, a mulher fazia sexo e não sentia prazer, não era obrigação dela. Aí se começou a incluir, enfim, a se permitir a punição do marido também,
com relação ao estupro. Isso a partir de 2000 não lembro o ano exatamente. E a mulher, para sair desse ciclo, né, de romper esse ciclo, como você falou, é todo um processo. Para quem tá de fora julgando, e o ser humano adora julgar, né, e adora bisbilhotar a vida dos outros, e adora dizer, mas também por que não... Para a mulher, numa sociedade em que a gente é construído, né, se constitui enquanto ser, né, de que cada pessoa tem o seu papel. O homem é seu trabalhador, seu provedor, a mulher é cuidar dos filhos, da casa. Então a gente aprende que tem que idealizar uma família, um casamento perfeito. E aí, quando a mulher vê que esse casamento não é perfeito, mas ela fica ali, ela quer tentar porque ela idealiza o príncipe, né, naquele homem que ela casou, que é o pai dos filhos dela. E aí começa aquilo ali se desconstruir para ela. É todo um processo mesmo para aceitar aquilo. E daí vem as questões econômicas, vem a dependência emocional, afetiva, né? Então, é todo um processo mesmo. E a rede precisa estar do lado. Aí tu falas um outro elemento que acho que é fundamental, assim, a gente falar, né, para quem está nos ouvindo, para que a gente pense sobre isso. Porque muitas vezes tem um discurso, né, que a gente ouve comumente, né, ela não pode romper com aquela situação porque ela precisa preservar a família. Não, eu vou manter meu casamento, mesmo que com violência, pelo bem dos filhos. Tem um discurso que é, assim, muito ruim, porque as pessoas que falam, que repetem essas frases não têm, de fato, e eu quero crer que não tenham consciência daquilo que estão falando, né? Porque o que a gente percebe atuando, né, nesse campo é que é justamente o contrário. É que manter uma relação familiar violenta é que é extremamente prejudicial para os filhos. Precisa a gente ter consciência do preço que essas crianças pagam ao vivenciar uma família, né, que é violenta. A gente está falando da naturalização da violência naquele que deveria ser o lugar mais básico de cuidado e afeto mútuo. Então, quando a gente diz isso, precisa manter, em nome do filho, manter um casamento, uma situação de violência, né, o efeito é contrário. A gente está causando um dano muito grande para essa criança, que vai se desenvolver, né, toda essa lógica da família, que é um lugar fundamental, é o lugar mais básico, né, de formação do ser humano. A gente está naturalizando que esse lugar de formação seja com base em violência. Exatamente. Gente. E aí não só naturalizando, mas reproduzindo, né? Porque aquelas crianças vão reproduzir o que elas veem dentro da casa. Não só com violência de gênero, mas com violência de um modo geral. Porque se eu cresço observando que no lugar mais básico, né, que deveria ser o lugar de afeto e de cuidado, tem violência, muito provavelmente eu vou reproduzir violência em todas as minhas relações. Não é só na minha relação com outra mulher, enfim, mas é com a professora, é com a minha colega de trabalho, é com a mulher na rua, né, a violência, ela vai se formando num ciclo e nós vamos formando pessoas violentas. Eu entendo que o amor é violento. Né? Pode tudo porque eu amo, então Exato. pode tudo, né? E o amor se manifesta assim, isso. na violência, só que isso é terrível, porque a gente vai formando cidadãos dessa forma, pessoas dessa forma, e nós vamos formando sociedades violentas. Então não há como a gente pensar, se a gente quer diminuir a violência em sociedade, não há como tolerar a violência em casa, no lar, na família. O discurso é totalmente contrário, né? Então é importante a gente também desmistificar e chamar para que a gente raciocine sobre aquilo que a gente fala muitas vezes, reproduz ou acha que tá, né? Não, vamos refletir a consequência que tem dizer para uma mulher que ela tem que ficar numa relação violenta por causa dos filhos. Pelo bem dos seus filhos, pelo bem da tua família. Não há bem. Só vai reproduzir isso. O filho vai querer uma mulher que se submeta a ele também. A mulher, a mulher vai achar normal, então vai achar normal o pai bater na mãe, então vai se submeter. Vão ser pessoas disfuncionais em vários âmbitos da sua vida. Não só nos relacionamentos afetivos. Com drogas, com álcool, porque precisa, se não tem paz, se não tem amor, se não tem felicidade dentro de casa, momentos de alegria, né, de respeito, inclusive entre as pessoas que ela mais ama ali,
né? Ela vai procurar em algum lugar. Então isso são, assim, é muito visível para nós. Teve uma situação que chamou atenção também, dentre várias, assim, daria... um menininho de 8 anos, isso não tinha audiência, não era escuta assistida. Ele foi ouvido numa audiência no município, era uma outra comarca, e o pai agrediu a mãe. Então ele foi ouvido, totalmente errado, ele foi arrolado como uma testemunha, enfim, mas foi ouvido, né? E ele disse, eles estavam brigando, normal, como sempre fazem, e o menino falando aquilo numa normalidade também. E terminou a audiência, né? Eu era defensora também ali do pai, né? Mas eu chamei ele, terminou a audiência, me chamou a atenção. Ele disse assim, olha, por mais que pra ti ali dentro de casa tenha essa situação, não é normal. Sim. Tá? Não usa, não leva isso pra tua vida. Não, o pai não pode bater na mãe, e a mãe também não pode bater no mais. Enfim, a mãe também não pode, porque também tem isso, né? Ninguém pode bater em ninguém. A gente nós não somos... Nós temos que evoluir para a civilização, né? A violência não pode ser a normalidade de uma família. Né? Então, nós não podemos tolerar que... normal. Não é, eles estavam brigando e se batendo normal, não. Né? Que geração, que caminho é esse que nós vamos seguir? Depois a gente reclama, a sociedade tá violenta, tá tudo... Sim, mas, né, espera. Se nós temos 7 em cada 10 famílias com violência doméstica, gente, o que nós vamos ter em sociedade? Então é preciso que a gente perceba a importância de nós falarmos sobre isso enquanto sociedade, de nós refletirmos sobre isso. Isso não diz respeito só essa ou aquela relação de forma individualizada. Isso diz respeito a quem nós somos, quem nós nos projetamos enquanto civilização. E até tem a questão, a violência é uma forma de linguagem, né? Porque a gente vem de especialmente entre os homens, assim, que eles não são ensinados a falar sobre as emoções, então eles se comunicam através da violência. Isso psicólogos, enfim, né, que esses dias eu estava ouvindo um podcast de um psicanalista que falou sobre isso, André Olli, e é exatamente isso, assim, se tu vai observar, os homens, eles são fechados, eles não falam sobre os sentimentos, então as pessoas têm que adivinhar, né, e se comunicam através da violência. Isso é uma coisa também que a gente percebe, assim, mas vocês conversaram? Sim, eu conversei, ela não me ouviu. Ela quer separar, mas eu não quero separar. Então, assim, o outro não tem... eu deixei ela falar, mas tudo bem, eu não aceito o que ela falou, né? Então, tem que ser assim. Então, é a forma de diálogo. Então, acho que esse cuidado a gente precisa ter também. Olhar para tentar incentivar os homens a falar sobre as emoções, né? Os filhos precisam falar, os homens... seja na psicóloga, seja dentro de casa, seja com um amigo, precisa falar entender o sentimento. Eu tô sentindo raiva, pra não estourar e não culminar num ato grave. Então, a gente sempre fala assim, se tratando de situação de violência doméstica, todos nós somos homicidas em potencial. Em relações passionais, assim, em relações afetivas, qualquer um de nós pode fazer uma... Então a gente precisa entender o nosso sentimento e aprender a controlar ele, ou saber o que fazer com ele sem perder a razão, assim. E isso que tu fala, né, da violência ser uma linguagem, é muito baseado também no discurso de gênero, né? Ele tá querendo provar para a sociedade que ele é homem, que ele é macho, né? Então, ele precisa ser superior àquela mulher. E aí, isso através da violência. Perfeito, as construções das masculinidades, né? A ideia, assim, do homem que é o homem, a ideia, né, é o homem, tem que, né, mandar em casa, não pode aceitar a derrota, como assim, né? Deixa ela falar, porque eu vou lá e... Eu vou lá e mando. Então, esse lugar da masculinidade é fundamental a gente repensar nesse processo. Porque a gente cria, né, e a masculinidade é tóxica, a masculinidade tóxica, ela é ruim também para os próprios homens, né? Porque ela cria sujeitos que não conseguem
conseguem lidar com suas próprias emoções, né? Com sujeitos que não conseguem lidar com nenhuma situação e vão pra violência, porque não tem porque não tem outras linguagens, não consegue demonstrar afeto, não consegue demonstrar afeto pros filhos, né? É muito problemático. Então, repensar, né? Esses modelos eu acho que é fundamental, né? E não tolerar. A gente precisa trazer a violência para um debate muito aberto, muito amplo, não num lugar de julgamento e nem também de acusação e de vitimização. Né? Então, todas as mulheres são vítimas, todos os homens são autores de violência. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando, né, de uma situação que, a partir de modelos, de papéis de gênero, sim, colocam os homens em grande parte, né, em situações de autores de violência. E a gente precisa rever isso com urgência. Inclusive por parte das mulheres. Aí voltando àquela questão que tu tinhas referido sobre as mulheres que reproduzem, né, esse discurso, e quanto isso é encalacrado mesmo na sociedade, né? A gente reproduz, eu preciso me policiar, né? Então, por isso que é importante essa informação, porque a gente acaba, às vezes, num primeiro momento, mas não sei o que, desde aquelas comparações, coisas que eu fazia até poucos anos atrás, assim, tá reclamando, tá mal-humorada, porque, né, e daí já rotula, desde essas questões até esses papéis, assim, a mulher precisa ser subordinada ao homem, porque por que isso reforça, né, e por que isso vai terminar numa violência? Porque a gente tá dizendo que o homem é superior à mulher, é ele que manda, né? Esses dias eu vi um corte num podcast, esses do TikTok que manda falando, né? E aí a mulher era, acho que, não sei se uma pastora, uma cantora gospel, numa entrevista, e ela falando assim, eu não mostro o meu corpo, eu não posto foto com o meu corpo. E aí a mulher olhou assim, ficou olhando pra ela. Antes o meu corpo era de Deus, agora eu sou casada e meu corpo é do meu marido. E aí, olha isso, né? Uma mulher reproduzindo, né? E vai reproduzir isso, porque os homens, eles pensam isso, que eles são donos do corpo da mulher, né? E a gente está inserida nessa sociedade. Está inserida nisso. Então, a mulher precisa... E aí é interessante que a gente se questiona assim, a mulher trabalha, né? Ela serve como uma provedora do lar hoje, né? Mas quem manda em tudo é o marido. Quem manda em tudo é o homem. Acho que a gente precisa... São questões, assim, extremamente importantes isso, né? Porque aí tu tá negando àquela mulher a condição de sujeito, né? O corpo é dela, o corpo pertence a ela. E quando há a negação da condição de humanidade de uma pessoa, nesse caso da mulher, as consequências são graves. Porque se ela, né, se o corpo, a mente e a alma pertencem a outra pessoa, a relação é de senhor e escravo. A relação é de servidão. Faz o que ele quer. Portanto, aquele corpo, eu faço o que eu quiser. Enquanto ele quiser também. Enquanto eu quiser. Aquele corpo não servir mais pra ela. Sim, né? eu uso, né? Literalmente a relação é com um objeto de posse. Eu uso, mas se eu não quiser eu uso, eu descarto e jogo fora. Exato. Né? E também não deixo ninguém usar. E também, né, aquele discurso é só mim, enfim. Então, há consequências nesse tipo de fala. E há consequências graves nesse tipo de fala. Mulheres estão morrendo. Não só mulheres, filhos, crianças. Então, tomar consciência também, né, da gravidade daquilo que a gente fala, né, e acha bonito, e reproduz, né, e acha que tá... Não, tem consequência, e a consequência é muito grave. E todos nós somos responsáveis quando nós não trabalhamos por alterar esse movimento. Mas, gente... Estamos chegando no final. O papo passa rápido. Mas a gente precisa, né, fazer um encerramento do nosso podcast. E aí, Carla, eu queria só te convidar, então, para fazer uma fala final. Né? Aí fica muita coisa pra gente falar, mas 2024 vem aí, muitos episódios virão, né? E muitas oportunidades pra gente debater temas tão importantes. Nossa, é importantíssimo. Assim, eu quero agradecer, eu deixei o agradecimento para o final, porque eu preciso externar assim, meu agradecimento, a lembrança de vocês pelo meu nome e por participar de um projeto tão importante, né? E do encerramento ainda, nem sabia que era o último episódio do ano. Então, meu agradecimento e minha admiração, né? A Joyce, amiga, parceira de alguns anos aqui. Te sinta assim muito abraçada por mim,
pela minha gratidão, pelo convite e pelo aprendizado que eu tenho contigo em cada momento, né? Em cada fala tua sempre me preenche, sempre me toca, sempre me ensina. E foi uma das pessoas que me provocou, assim, nesse pensamento, nesse olhar diferenciado, né? Eu achava que eu era super entendida nessas questões de gênero, enfim, e vejo que tenho muito a aprender, né? E tô aprendendo e tô tentando cada vez mais olhar para isso, e você é uma das pessoas, assim, importantes nisso. Então, e o projeto é incrível, eu fico realmente, assim, fiquei muito lisonjeada de participar. Vitória, obrigada. Né? A gente que agradece. E desejo vida longa ao programa, e te desejo um bom caminho aí nos próximos meses. Eu também agradeço, é a minha primeira vez aqui, mas nos vemos na próxima temporada, né? Teremos Vitória, muitos muito episódios. obrigada por estar participando. Eu acho que, assim, esse ano de experiência do Humanas foi muito interessante, né? Acho que a gente aprendeu conjuntamente. Quero aqui fazer uma menção a Sheila e a Ana, né? Nossas queridas alunas do programa de pós-graduação, nosso mestrado, doutorado em Direitos Humanos. Hoje a Vitória me acompanha, mas também a tantas outras colegas que constituem o nosso grupo de pesquisa gênero e biopolítica, né, meninas? Um abração enorme. E, Carla, acho que a gente também não podia deixar aqui de fazer uma menção, né, às nossas parceiras da rede de proteção à mulher de Ijuí, né? Nós falamos várias vezes durante esse programa, e a gente precisa, assim, engrandecer e fortalecer quando a gente tem pessoas dispostas a, né, erguer a manga, botar as mãos e trabalhar. Nós temos, né, pessoas muito comprometidas. A gente tem instituições que atuam fortes, né, em todos os âmbitos do poder público. Não vou nomear para não esquecer. Eu sei que são mulheres, mas a gente tem, incríveis, assim, um grupo muito forte, projetos muito fortes, né? Então é bom isso, e quiçá a gente possa ter cada vez mais e mais pessoas engajadas nessa caminhada. Obrigada por ter estado aqui, obrigada, Vitória. Pessoal, nós encerramos o nosso 10º episódio do Humanas. Vamos dar uma pausa agora, né? Final do ano, e retornamos em 2024 a pleno vapor, porque há muita coisa para ser falada no nosso papo, nas nossas conversas sobre mulheres, pensando, refletindo e promovendo, né, igualdade de gênero, e tecendo as bases aí para aquilo que a gente sonha, assim, que o mundo melhor é possível. Um mundo em que a gente conviva com mais paz, com mais amor, com menos violência, com menos desigualdade. A gente acredita, né? Precisamos acreditar. Precisamos acreditar, porque também é isso que nos move, né? Né? E a gente quer que você também acredite e siga aqui conosco nessa caminhada. Muito obrigada. Até a próxima temporada. Obrigada pela atenção.